Por que rejeitar ajuda internacional em caso de catástrofe? Após terremoto devastador, Marrocos recusou oferta de apoio de mais de 60 países e organizações, só admitindo 4. Parte da justificativa é pragmática, mas também há motivos políticos, explicam especialistas. Em Marrakech, mulher olha escombro de edifício destruído pelo terremoto que atingiu Marrocos da noite deste sábado, dia 9. Foto Fadel Sena, AFP. É duro assistir os vídeos sobre os terremotos do Marrocos nas redes sociais. Não tem ninguém aqui para nos ajudar, exclama revoltado o idoso de uma aldeia próxima ao passo de montanha Tizi Niteste, na cordilheira de Alto Atlas, à sua volta. Poeira vermelha e escombro onde antes estavam casas, todas destruídas pelo abalo sísmico da noite de 8 de setembro de 2023. Ele, seu filho e 5 outros estão tentando resgatar os vizinhos de sob o prédio desmoronados. Muitas vítimas ficaram simplesmente na ruína até morrer, conta ao cameraman, que mais tarde publicará a entrevista no YouTube. Não tem ninguém aqui, brada uma mulher em outro nível postado no Instagram. Nada de barracas nem outras acomodações. Estamos vivendo só de donativos. Onde estão as autoridades? Esses gritos de socorro fizeram que muitos marroquinos questionam seu próprio governo. Eles querem saber por que em seguida o terremoto de magnitude 6.0 já causou cerca de 3 mil mortes. Até agora, Rabat só aceita assistência de 4 países: Catar, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido, tendo rejeitado as ofertas de 60 países. O fato estampou as manchas internacionais. A França e a Alemanha se sentiram obrigadas a negar publicamente que a rejeição por Rabat tivesse motivação política. Segundo o jornal Le Monde, autoridades marroquinas mostraram-se irritadas com a controvérsia, acusando os franceses de tratá-los como gente atrasada. Como um histórico de mais de 4 décadas de colonização, as relações diplomáticas franco-marroquinas são atualmente tensas. Organizações privadas ou estatal, eis a questão. Especialistas em reação a desastres observam que, embora a iniciativa de resgate internacional sempre sejam políticas, de algum modo elas são também complexas, envolvendo dezenas de agentes diferentes, além de altamente depender de outras circunstâncias. Idealmente, deveriam orientar-se por um conjunto de diretrizes estabelecidas pela Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho entre 2001 e 2007, a fim de evitar alguns dos problemas que travaram operações passadas. Um dos pontos é que todos enfrentam de catástrofes devem começar com os esforços locais e reforços internacionais só devem entrar no país se convidado. No entanto, há uma diferença entre organizações particulares não governamentais, ONGs e beneficentes e organizações estatais como a equipe da Bundesamt Technisches Hilfswerk, THW, a Agência de Defesa Civil da Alemanha. Dependendo da situação, grupos privados podem começar seus trabalhos sem o convite. Por exemplo, como europeus podem obter visto ao chegar em Marrocos e o aeroporto estava seguro e aberto a Médicos Sem Fronteiras, MSF enviou alguns de seus voluntários logo no dia seguinte ao terremoto. Com o seu foco médico, eles avaliam como os serviços de saúde estão gerindo a situação e julgam se é necessária intervenção. Se identificarmos uma lacuna, nós nos dirigimos aos canais oficiais, explica Christian Katzer, diretor da MSF Alemanha, nos conectando com um órgão governamental para obter permissão de entrar e atuar oficialmente. O caso é diferente para organizações com patrocínio estatal, como o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, UNCAS, subordinados a normas internacionais de soberania. Eles não podem entrar sem um convite. Por outro lado, é comum manterem funcionários de diferentes países, como é o caso do ANUCAR. Essa agência desempenhou um papel importante na resposta de emergência internacional. Em caso de catástrofe, após ser notificado por celular, seus agentes se conectam a uma plataforma online a fim de coordenar suas ações. Paralelamente, representantes da ONU do país já contaram o governo para oferecer o auxílio.
Ao mesmo tempo, está entrando em operação o Grupo Internacional de Assessoria à Operação de Busca e Resgate INSARAG, na sigla inglesa, reunindo 90 Estados-membros. Eles coordenam 57 equipes especializadas em busca urbanas e resgate desde 2017. Mantém uma equipe em Marrocos. Para ter permissão de participar por voluntários locais, tiveram que submeter ao exame de 70 horas de duração, um ano na viabilidade e outro na política. Diversos fatores determinam se o oferecimento de assistência internacional é aceito ou não. Por um lado, depende da catástrofe em si. Quão abrangentes são os danos? Hospitais foram afetados, há profissionais de saúde e de resgate entre os mortos. Existe a opção de serviços de emergência locais assumirem o controle? No terremoto que abalou a Turquia e a Síria em fevereiro de 2023, matando cerca de 50 mil, Ankara ativou o sistema multilateral do INSARAG num prazo de horas. No fim, acabaram se dirigindo ao país 49 das 57 equipes, no total de 3.500 agentes, além dos cães de resgate. No atual sismo em Marrocos, o governo enviou seus próprios militares para ajudar as vítimas, explicando que não desejava em excesso de equipes internacionais de resgate para evitar uma falta de coordenação contraproducente. De fato, em 2004, após o abalo menor, voos de assistência bloquearam os aeroportos locais e equipes de resgate danificaram estradas. Não há dúvida que os convites oficiais também são políticos. Pode haver acordos bilaterais de ajuda emergencial ou também regionais. A Europa tem o mecanismo de proteção civil da União Europeia, por exemplo, enquanto a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, dispõe de um pacto semelhante. No momento, em 2011, que resultou do desastre nuclear de Fukushima, o Japão só aceitou apoio de 24 países e regiões, apesar de ter recebido 163 ofertas. Segundo críticos, houve ainda fatores de política interna. Além disso, Tóquio é notório por sua procrastinação burocrática quando se trata de permitir o ingresso de equipes estrangeiras. 2 dias após o sismo, voluntários suíços que estiveram entre os primeiros a se apresentar ainda esperavam permissão para importar seus cães de busca e resgate. Cada momento perdido é um momento demais. Assim, apesar das manchetes sobre rejeição de assistência internacional por Marrocos, diversos peritos da área estão relutantes em criticar o governo, preferindo só se pronunciar sobre a questão sob condição de anonimato. Existem exemplos extremos em que o governo prefere deixar o próprio povo na miséria a colaborar com a organização de ajuda, relata um especialista em reações a catástrofes. Em certos casos, há também reticência em pedir auxílio, sob a crença de que aceitar faria o Estado parecer fraco. Contudo, isso é mais comum no caso de regimes extremamente autoritários, ressalvam os analistas consultados. Na verdade, eles contam com que mais organizações assistenciais obterão permissão para entrar em Marrocos no futuro próximo, após concluída a reação inicial de emergência. Fato é que, em situação como essa, ninguém sai uma boa imagem. Uma resposta de resgate nunca será suficiente, veloz para os que foram devastados pelo desastre e lutam para manter vivos os seus entes queridos. Reconhece Kirsten Brockmiller, professor de assuntos de governança e política da Universidade Millersville, na Pensilvânia. Para eles, todo momento perdido é um momento demais. Governo de Marrocos restringe ajuda internacional após terremoto devastador.